A Câmara impôs na noite da terça-feira uma derrota ao governo Bolsonaro. Os deputados aprovaram a PEC do orçamento impositivo com votação acachapante. 458 dos 513 votos na segunda votação em menos de 2 horas. A matéria engessa o orçamento do governo federal, o contrário do que planejava a equipe econômica de Bolsonaro. Se passar no Senado, o orçamento impositivo vai obrigar o Executivo a cumprir 97% das despesas previstas para 2019. O episódio ocorre em meio a um ambiente de insatisfação do Congresso com o governo. Conversa comigo sobre esse momento conturbado em que o presidente está prestes a completar 3 meses de mandato, o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivian. Sempre um prazer. Malco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou que isso fosse um recado, mas, de fato, essa é a percepção da grande maioria em relação à aprovação do orçamento impositivo e da forma como ele ocorreu, né? Como eu mencionei, 2 horas de votação, 2 turnos e essa votação com esse número de votos. O que você acha que contém esse recado? O recado ele é mais do que só mostrar que o governo não tem a maioria necessária na casa ou que tem que fazer a reorganização da sua articulação política com o legislativo. O que o orçamento impositivo faz é tirar a capacidade de negociação do presidente com os parlamentares. É bom nós lembrarmos de quando isso começou. Esse tipo de ação que virou moda em vários parlamentos, inclusive aqui nesta casa, hoje também tem o orçamento impositivo, foi para tirar uma prerrogativa de distribuição de poder e de dinheiro que os chefes do executivo usavam para poder controlar o legislativo. Era a base do presidencialismo de coalizão. Era através da premiação ou punição dos apoios que os governantes conseguiam conquistar votos para ter aprovado nos parlamentos as suas ideias. Isso começou com Eduardo Cunha e Aécio Neves, um no Senado e outro na Câmara, para constranger a presidente Dilma. E naquele momento eles conseguiram impor as emendas individuais de cada parlamentar, ou seja, não permitia mais que o parlamento, que o executivo negociasse individualmente com cada parlamentar. Mas ainda tinha sobrado o quê? As emendas de bancada, os grupos parlamentares. E a ideia é que isso fosse para frente, mas o presidente Temer, na sua boa articulação política, conseguiu barrar esse cenário na Câmara. E agora... Antes de enfrentar os processos, né? No momento que ele Mas mesmo quando enfrentou os processos, ele mostrou uma boa articulação, ficando livre deles, sim, né? Então ele mostrou uma boa articulação, coisa que a Dilma não conseguiu fazer com a casa. E agora, numa incapacidade de mostrar força perante o Legislativo volta a portar suas garras e retira o poder de manuseio do orçamento. Agora, mais do que isso, retira o poder de barganha com as bancadas. Não compete mais ao Executivo escolher para quem e quando será liberado parte do orçamento. Ou seja, se a articulação política já vinha mal até o momento, com a votação de agora, ela fica ainda mais difícil, uma vez que a transferência direta de recursos da União para os parlamentares fica agora constrangida. Mas sobre essa questão da articulação política, há uma pergunta, assim, uma questão que se coloca em relação ao presidente que está completando 3 meses, só 3 meses de governo, tem o único projeto apresentado até agora, que é aprovar a reforma da Previdência, mas que a gente sabe do grau de desafio que isso representa, não é fácil. E tem uma conduta que causa estranheza. Por exemplo, ele, quando é questionado sobre essa articulação com o Congresso, que é evidente, não, na medida que os próprios congressistas estão colocando essa dificuldade, o próprio partido dele, ele diz que, mas o que há a fazer de articulação política?
O que significa esse comportamento, o comportamento do presidente? É muito interessante observar esses primeiros 90 dias de Bolsonaro, que ele perdeu o melhor período de uma administração. O início no qual você ainda conta com uma lua de mel, uma certa benevolência da opinião pública, da imprensa, do legislativo, para que ele possa sinalizar quais são, de fato, as ações do seu governo. É bom lembrar que Bolsonaro chega à presidência com muito pouco compromisso, uma vez que o atentado, a facada, o liberou de expor bem as suas ideias durante a campanha. E agora, nesses primeiros 90 dias, ele poderia sinalizar aos seus pares, à sociedade, qual é de fato a sua preocupação, o seu objetivo. E ele perdeu este espaço. Perdeu esse espaço na montagem do ministério, que é um ministério completamente heterodoxo, são grupos muito diferentes, a ala dos militares, a ala da economia, a ala da justiça e a ala da política, além dos discípulos do chamado guru Olavo de Carvalho, que é muito difícil interpretar como guru ou como qualquer coisa que seja, mas ele perdeu a sua lua de mel. Além disso, é muito estranho pensar que seriam tantos erros sucessivos na mesma direção, Vivian. Me incomoda muito. Isso na questão das relações com o Congresso. Conjunto de críticas sucessivas na mesma direção. Como se o legislativo fosse o grande empecilho para a aprovação da nova e boa política. Como se o legislativo quisesse o tempo todo recursos ou artifícios para poder continuar práticas de corrupção. E não é isso. É importante que o presidente saiba que a coalizão na política é o compartilhamento de poder, é o compartilhamento de ideias, ou seja, a agenda aprovada na esfera eleitoral para ser implementada no dia a dia do exercício do governo precisa sofrer ajustes e negociação dos seus pares. E o nosso sistema garante que isso aconteça. Quanto mais ele tentar constranger o Congresso, a gente tem dois caminhos para isso. Ou ele consegue implementar a sua agenda sozinho, a partir do esfacelamento do Congresso, ou nós viveremos, e eu acho que nós caminhamos para isso, uma paralisia decisória, ou quando o Congresso está numa direção e o Executivo na outra. Então você enxerga nisso, pode haver aí uma estratégia, uma atitude deliberada para que ele chegue, digamos, naturalmente à primeira opção que seria a dele, não é? Para dizer, olha, não vou precisar do Congresso. Eu governo direto com os apoios, com o apoio das massas, com a mobilização que eu consigo fazer nas redes sociais, aí eu aprovo toda a minha proposta sem nenhum custo de transação, ou seja, exatamente como eu imagino que deve ser este país. Isso seria, então, um entendimento de que aquele perfil autoritário dele estaria se revelando numa estratégia específica. Se não for isso, é muito difícil pensar como que erros sucessivos se repetem. E por que podemos falar em erros? Porque Bolsonaro está perdendo capital político, capital eleitoral e a capacidade de implementar uma boa agenda de governo. Quando a gente observa os diversos institutos de pesquisa já mostrando a queda da popularidade dele, quando começa a ser revelado cada vez mais a dificuldade de articulação no Congresso, quando acontece a votação de pautas bombas que retira dele o poder e governabilidade, mostra que o governo está com vários problemas. E mesmo assim, ele insiste diuturnamente na mesma retórica. O legislativo é o promotor da corrupção ou da velha política. E junto com isso há também uma leitura de paralisia, né? De paralisia da administração. Se nós pensarmos em 90 dias até agora, né, qual foi a política pública implementada por este governo? Qual a marca deste governo até o momento? Então, enviou uma reforma da Previdência que ainda nem começou a tramitar no Congresso, né? Não passou nem pela primeira comissão ainda, não tem nenhum relator na primeira comissão até o momento, e fez o decreto da posse de armas. Então, a única ação deste governo. E se você pensar em todas as outras áreas, na agricultura, na saúde, na educação, nem se fala, as idas e vindas do MEC,
mas não dá nenhuma sinalização. Tem um pacote que chegou lá, mas que está parado, ou seja, esperar a Previdência. Não há nenhuma ação concreta deste governo até o momento. Ele perdeu toda a lua de mel. E depois da lua de mel, quem é casado sabe disso. Os problemas começam depois que você come 1 quilo de sal, ou seja, ele está comendo 1 quilo de sal na relação com o Senado, sem poder aproveitar do tempo de paixão de um com o outro. E agora vai ter que sentar, especificamente, vai ter que lidar com os problemas do governo. Pois é, há um risco de vácuo de poder acontecer enfim, nós temos aí a figura do vice-presidente, né? Que tem sido satanizado por um grupo dentro do próprio governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo olhado com muito bons olhos por elites políticas, elites do país, como não exatamente políticas, mas que têm grande influência, como o grande empresariado, né? É sintomático quando as pessoas já deixam de olhar no líder e passam a ver no seu vice uma alternativa. É bom lembrar o que aconteceu com Dilma e Temer. Foi exatamente a mesma mudança. As pessoas deixaram de ver Dilma como alternativa e passaram a ver uma solução institucional mais segura, mais de acordo com os interesses de determinados grupos. E a consequência disso nós vimos, gerou-se o impeachment. Paralisia decisória, ou seja, a incapacidade de implementar a agenda pública, conflito com o legislativo, pautas bombas comprometendo o orçamento futuro, agravamento da crise econômica, perda da opinião pública, golpe ou impeachment. É esta narrativa que nós vivemos em 64, que nós vivemos em 89, que nós vivemos em 2016 e pode ser que estamos caminhando na mesma direção agora. No pôquer, na última rodada, tem uma estratégia que os jogadores usam que é de tudo ou nada. Você faz uma aposta maior do que você tem, que se você ganhar, você recupera tudo que perdeu, e se você perder, você entrega todo o seu capital. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro, com 90 dias de governo, já está na última rodada, ou seja, já está apostando tudo ou nada. Se ele ganhar, ótimo, ele implementa toda a sua agenda, pode sair aclamado mais na frente, etc. E se ele perder, ele perde tudo muito cedo no governo. Ou seja, uma estratégia muito ousada, talvez equivocada para quem está no início de governo. Agora, qual que é a aposta, onde entra nessa aposta as redes sociais, o quanto ele está apostando nelas? Porque, na verdade, as pesquisas se mostram uma queda, essa última, por exemplo, do Ibope, mostrou uma perda de 15 pontos de aprovação, entre aqueles que consideram bom e ótimo. Mas você tem lá aquele grupo ali que considera que o governo é regular, que não está levando não está olhando para o governo como o fim da picada, não é? Então isso dá a ele uma certa, digamos, você que conhece, trabalha com pesquisa, digamos que uma situação um pouco mais confortável, a gente pode dizer isso. E o quanto as redes sociais, a pergunta é essa, ele está se fiando nelas, né, para continuar nesse jogo. Acho que a gente pode fazer uma analogia com um colchão que você dorme. No início do governo, o colchão era bastante macio, bastante confortável. E mesmo ele ainda estando dormindo sobre o colchão, ou seja, ele ainda está sobre a cama, mas ele está num colchão cada vez mais apertado, está cada vez pior a sua situação. Mas ainda dorme no colchão. Ele não está numa situação caótica ainda. Se ele continuar na mesma direção, pode ser que a situação caótica chegue muito antes do esperado, e o que dificulta a implementação de toda a sua agenda. Agora, as redes sociais, eu acho que é um capítulo à parte neste governo. Bolsonaro atribui a sua vitória às redes sociais. É claro que elas foram fundamentais na mobilização dos eleitores. Agora, ele não pode esquecer que a não participação dele na esfera dos debates, na disputa política em geral, mas o espaço que ele teve na grande mídia, na cobertura do seu atentado, talvez tenha sido muito maior do que dos seus adversários, podendo compartilhar entre todos os segundos, os minutos da propaganda eleitoral gratuita e também do noticiário, ou seja, o atentado deu um destaque muito maior a ele do que deu aos outros candidatos. Então ele foi eleito com o suporte da grande mídia e também usando as redes sociais. Agora no governo, ele insiste em continuar
governando pelas redes sociais. Podemos falar dos equívocos como Golden Shower, tal, que eu acho que são até coisas mais cômicas do que reais em relação ao seu governo. Mostra mais uma personalidade obcecada com algumas outras coisas do que se pensar de fato qual é a preocupação de um presidente. Agora, os recados pelas redes sociais faz com que uma claque, uma plateia numerosa nas redes sociais, mais ínfima em relação ao tamanho da população, dê um sentimento que está na direção correta. Ou seja, a recomendação para o presidente é que ele pare de analisar métricas de rede social e passe a acompanhar o que dizem os institutos de opinião pública. Eles estão mostrando com clareza que o presidente vem perdendo diuturnamente a sua capacidade de se relacionar com a sociedade. Agora, esse embate entre Congresso e entre Legislativo e Executivo, tem também um outro embate de poder aí que a gente tem acompanhado. A gente viu a história da CPI da Lava Toga, que ainda não está totalmente abandonado. O presidente, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, optou por ter uns pareceres de CCJ e outros, e esse é é uma proposta que está colocada lá no Senado ainda. Por outro lado, nós temos o Supremo numa queda de braços com a Lava Jato. E a Lava Jato, que é vista por esse governo, inclusive, defendida por esse governo, que tem Moro lá representando no Ministério da Justiça. O Supremo derrotou a Lava Jato por 2 vezes, causou a Lava Jato algumas derrotas, e seguido disso veio a prisão de Michel Temer, pela Lava Jato do Rio. Eu queria que você analisasse essa cena e relacionasse com esse momento que nós estamos vivendo. Acho que tem muita análise para se fazer aí, né? Primeiro, são 2 olhares sobre a Lava Jato, né? A Lava Jato, para aqueles que a aprovam, mostra que nenhum homem está acima da lei. Ou seja, mesmo presidentes brancos e ricos agora podem passar um tempo na cadeia, ser punidos por seus malfeitos. Esse seria o lado bom da Lava Jato. De outro lado, a grande queixa, e eu me alio a esses que queixam a operação nesse sentido, é que alguns homens que conduzem a lei se acham acima da lei para fazer valer a sua vontade. A prisão do Temer, ela é esperada por quase todos nós. O conjunto de investigações e já até, de certa forma, o conjunto de provas levantadas pelo presidente, que já o levou às 2 indicações, as duas indiciamentos, os 2 inquéritos que não foram para frente enquanto ele era presidente, sob a proteção do Legislativo ou sob a proteção do STF, uma vez perdido esses 2 espaços, era esperado que o presidente Temer tivesse na lista daqueles possíveis de sofrer uma sanção, mas não da forma que foi. Não sem ter sido de fato indiciado, não sem ter sido investigado e julgado. Na primeira instância, depois na segunda instância, então não há nada de fato que justificasse aquela ação. Então, o que eu imagino? Agora é uma imaginação, não quer dizer que ela é real. Eu acho que a ação de prender o Temer era para constranger o Supremo ainda mais. Era claro que, seja quem for o ministro do Supremo, deveria caminhar para a libertação do presidente, uma vez que ele tem residência fixa, é um réu primário, ainda não foi julgado, os crimes cometidos são do passado, então há um conjunto de elementos que não justificam a sua prisão. E a hora que o STF fizesse isso, o que a opinião pública ia falar? De novo, o STF vem protegendo os corruptos deste país. Agora, como a reversão se deu por um juiz de segunda instância, numa decisão individual nem colegiada, eu acho que a estratégia deu errado. Então foi mais uma derrota do grupo da Lava Jato. A reversão de uma sentença do juiz por primeira instância por o seu ente superior mostra uma fragilidade da decisão, e toda a justificativa para a soltura de todos os presos naquela ação foi muito enfática pelo Corregedor do Rio de Janeiro. Antes da gente terminar, eu queria que você fizesse uma comparação
se você considera que é possível, os problemas de articulação política que hoje o governador Romeu Zema vem enfrentando dentro da Assembleia de Minas com o que está acontecendo em Brasília, né? Você vê similaridades e como é que você encara essas dificuldades do governador? Eu acho que não só aqui em Minas, como no nível nacional, né? Todos os que foram eleitos com o discurso da nova política, e a nova política significa a não política, a não negociação, a não articulação com poderes, a não partilha do poder, quando se chega no poder se percebe que é muito diferente. E Zema também tem sofrido a mesma dificuldade. Todo o discurso do Partido Novo, de como é que deve se dar a relação entre entes políticos no dia a dia, mostra que na prática não é bem assim. Então, por exemplo, falar que os parlamentares, quando querem sugerir a indicação de cargos nos seus estados, é porque querem recursos, não necessariamente, é porque eles conhecem a realidade local. E é importante que o Executivo perceba isso. O Legislativo está muito mais próximo das suas bases, do que querem cada uma das cidades, das regiões desse estado, do que a capacidade de olhar do Executivo com seu olhar mais macro, ou seja, quem tem o olhar micro é o Legislativo, é ele que está nas bases. Então, compartilhar este poder faz com que a roda da política gire com muito mais azeite, com muito mais facilidade. E é importante que Romeu Zema e que Bolsonaro perceba isso. Eu até acho que Romeu Zema está à frente de Bolsonaro nesse sentido. Eu acho que ele percebeu isso mais rápido e tem dado sinais mais claros de uma necessidade de buscar uma melhor articulação com esta casa do que Bolsonaro tem feito em relação ao Congresso Nacional. Então Zema ainda não está jogando tudo ou nada. Eu acho que ele está revendo a sua estratégia de campanha, está revendo alguns dizeres do seu partido, de algumas pessoas muito próximas a ele, e tem colocado uma outra possibilidade, que eu acho um caminho muito mais fácil, caso ele queira, de fato, fazer algo diferente nesse estado. E é interessante, olha, para fazer diferente tem que fazer igual. Para se fazer diferente, tem que colocar os três poderes no status que devem, que é um status de equilíbrio entre eles. Não dá para sobrepor a vontade de um sobre o outro. Mauro Camargo, muitíssimo obrigado. A gente podia conversar mais, mas não vai dar tempo. Nosso tempo acabou. Obrigada demais por vir. Sempre um prazer, Lívia. Eu conversei com o cientista político Mauro Camargos, do Instituto Ver, o nosso assunto aqui, a partir da aprovação do orçamento impositivo, que foi entendido como um recado ao governo, um recado da Câmara dos Deputados ao governo Bolsonaro. Ele fez uma leitura dessa relação, da desarticulação que ocorre nesses 3 meses de governo, o que Bolsonaro não conseguiu até agora no Congresso, o governo Bolsonaro que pretende aprovar uma reforma da Previdência com tantos desafios e as dificuldades que tem enfrentado e os motivos do presidente. Também falamos um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal no embate com a Lava Jato, a prisão do ex-presidente Temer e, por último, também as similaridades da falta de articulação política, tanto de Romeu Zema no governo do Estado, aqui com a Assembleia, quanto Bolsonaro com o Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.